devocional. E nós estamos de volta agora sim com o nosso momento devocional, onde nós ouviremos a palavra do Senhor, e hoje recebendo ele, Romerito Lopes está conosco para trazer essa poderosa palavra. Meu irmão, fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Mais uma vez, vamos estar agradecendo ao Senhor Deus por essa oportunidade, e sempre uma alegria estar servindo aqui o reino. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão, obviamente que eu não quero trazer uma pregação, não é? Como muitos meios, né, corroboram assim uma pregação, mas eu quero trazer uma reflexão básica de alguns versículos e algumas aplicações, visando que é uma live denominada especificamente para jovens, não é isso? Sim. Eu quero trazer aqui um texto que está relacionado a um jovem específico. Quem tiver nas suas casas, os ouvintes, em sua casa a Bíblia, pega a mesma e abra comigo em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 2, nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 6. É a reflexão que nós vamos ter como base, o texto que nós vamos ter como base para trazer uma breve meditação acerca dessa passagem. O texto está escrito dessa maneira: Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se o homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amém? Então esse é o texto como nós temos com base, e eu quero falar aqui acerca dessa palavra no tocante ao jovem e o evangelho. Quero fazer esse paralelo, essa reflexão nessa temática, o jovem e o evangelho. Por quê? Irmãos que aqui estão, ouvintes, devido ao cenário que eu entendo caótico a qual nós estamos vivendo. Infelizmente, o período de algumas décadas para cá, o meio evangélico, o meio em que a palavra está sendo pregada, estamos em um momento de difícil devido ao relativismo. O que é o relativismo? Ou seja, não é uma verdade absoluta. Não há uma verdade concreta. E não tendo uma verdade concreta nos dias a qual nós estamos vivendo, a palavra está sendo relativizada. Ou seja, a verdade é aquilo que eu penso ser verdade. Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade concreta. E segundo o que nós entendemos pela Bíblia e o princípio do cristianismo, a Bíblia não são um livro de verdades relativas. A Bíblia é um livro de uma única só verdade. Esse é o princípio da interpretação e do entendimento do cristianismo. Nós entendemos, obviamente, que no decorrer das décadas, das centenas de anos, entendemos que o cristianismo se ramificou. Tem teologias e teologias, mas o princípio é um só, a verdade da palavra de Deus. E há uma preocupação em mim, obviamente, que eu não sou mais jovem como de outro tempo, já estou com os meus 37, quase 40 anos. Já é um jovem maduro agora, quase 40 anos. A gente percebe de mais de 10 anos pregando que o jovem, às vezes, eu não quero generalizar, está perdido no que tange a pregação do evangelho e o que é evangelho. Se nós pegarmos o contexto geral, muitos nem sabem qual é a fé a ser seguida, qual que é a fé a ser abraçada. Então minha preocupação no tocante a pregador da palavra e obreiro também é como o evangelho está chegando a esses jovens e o que os jovens pensam no tocante ao evangelho. Eu tenho certeza
que se você chegar para muitos jovens hoje e perguntar qual que é a base da fé deles, muitos não vão responder. Muitos não têm condição. Qual que é o seu clero? Qual que é a base e a firmeza de sua fé? Muitos não sabem. Porque, infelizmente, Davi e os irmãos que aqui estão, a igreja brasileira, eu não quero generalizar, ela está sendo doutrinada por pregadores e não por ensinadores. E, infelizmente, quando eu falo doutrinadas por pregadores, são pregadores que ensinam a revelação da palavra segundo o seu pensamento e não segundo o que a Bíblia diz ser verdade. E quando você não pega a Bíblia e explica versículo por versículo ao jovem qual que é a base da fé, o que ele acredita, ele fica perdido e não sabe para onde seguir. Então nós percebemos no tempo em que nós estamos vivendo que a juventude ela não sabe a base do evangelho e da pregação da cruz. E como eu disse a princípio, nós vamos ter por base o texto que nós lemos aqui de 2 Timóteo, não é novidade para quem acompanha a escola dominical, quem gosta de acompanhar cultos de doutrina, ou quem vai, sabe e conhece a história de Timóteo, que era um jovem. É um jovem que vai pegar uma tarefa árdua, não é? Timóteo não vai ter moleza no seu ministério ali. Paulo, ele vai identificar Timóteo na sua segunda viagem missionária. Então nós vamos entender que a conversão de Timóteo dá-se à sua mãe, né, e à sua avó, entendendo que Paulo, na sua primeira viagem missionária, a mãe e a avó de Timóteo creem no evangelho, e as mesmas têm a incumbência de passar para a criança ou para o jovem Timóteo a respeito do reino de Deus, acerca do verdadeiro evangelho. Então, historicamente, a gente vai perceber que na segunda viagem missionária, Paulo acha graça em Timóteo, capacita-o, juntamente com os outros presbíteros e obreiros, coloca a mão sobre os mesmos, delegando a esse jovem Timóteo, com a sua tenra idade, a autoridade para virar um pastor da igreja de Éfeso. Assim diz a história. Não é? E quando eu digo que Timóteo vai tomar uma tarefa bastante árdua, é o conceito em qual a igreja está estabelecida. A igreja está em problema. Se fosse uma visão humana, não é? Para tomar conta de uma igreja que está tendo uma problemática, e Paulo profetiza isso, Paulo parece que está vendo a necessidade da igreja lá na frente. Porque em Atos dos Apóstolos, direcionando a palavra para os Efésios, Paulo vai dizer: eu temo que com a minha saída entrarão no meio de vós lobos devoradores, e estes não perdoarão o rebanho. E o mesmo ainda continua: e dentre vós mesmos levantarão homens perversos, amantes de si mesmo, e esses não perdoarão o rebanho. Então Paulo parece estar profetizando o que vai acontecer. Paulo parece estar profetizando o cenário da saída dele. Falsos profetas, falsos apóstolos vão entrar no seio da igreja, e é isso que acontece. Exatamente. Ele é profético. Já estava prevenindo. A visão dele, não é? E a visão dele, não obstante aquele tempo, mas nos nossos dias também. Não é? Então a profecia dele não é apenas no curto prazo do acontecimento ali daquele tempo, mas no nosso temporal. Temporal. Então, nos nossos dias também estamos enfrentando as mesmas problemáticas da igreja de Éfeso, que Timóteo vai. Então, na visão humana, quem é que escolheu o menino? Quem de nós aqui vai escolher um moço? Não é? Com tenridade, porque nós visamos, obviamente, no nosso contexto da Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus dá ser muita oportunidade para jovens graças a Deus. Para jovens ensinar. Tá aí, né? Exatamente, tá aqui os grandes pregadores que estão do meu lado aqui. Não é? Recebe. Navegando só direito. Os mesmos aqui. Né? Em outro tempo, ainda mais no contexto do Antigo Testamento, nós aqui abaixo de 40 anos jamais poderíamos ministrar. Mas Paulo vê graça em Timóteo. Agora vai escolher um moço de tenra idade, não é? E para colocar ele no meio do olho do furacão. A pergunta é: Timóteo é jovem. Paulo acha a capacidade de Timóteo para tal tarefa. E a pergunta nos dias de hoje, mediante a juventude a qual estou vivenciando, os jovens hoje estão capacitados para uma tarefa árdua dessa? Pergunta, hein? Será que estão preparados para isso?
se estão preparados, que tipo de alimento os mesmos estão recebendo para que possam estar capacitados para o tal? Aí apertou, hein? Porque a geração dos shows gospels, aí já... a geração das igrejas, né, com cortina de fumaça e de máscaras. Há, no meio desses, um jovem capacitado para tal tarefa? Eis aí a pergunta. Eis aí a pergunta. Será que estão capacitados? E a preocupação é se estão cientes disso. Obviamente que quem capacita é Deus, o Espírito Santo. Mas qual que é a visão deles, ou dos jovens de nossa geração, no tocante ao reino e à pregação do Evangelho? Não é porque ser jovem e estar capacitado para tomar conta de um conjunto que seja, ou pregar o Evangelho em um ambiente favorável é muito fácil. Só que o ambiente a qual Timóteo está sendo colocado não é tão favorável. Vai enfrentar falsos apóstolos, homens sagazes, não é? Obviamente malignos, cheios de orientação e induzidos por Satanás para acabar com a igreja de Cristo, e Paulo acha graça em Timóteo, né, para ter essa responsabilidade. Que é interessante. Que responsa. Exatamente. E é interessante que quando Paulo vai chamar Timóteo, e ainda nesse contexto, Paulo não vai ocultar a Timóteo aquilo que ele enfrentaria. Então a questão é diferente. Porque quando a gente vai, né, até as profecias de hoje, quando a gente está delegando alguém autoridade, a gente dentro de um culto, não é? E vai até, aparecem profetas para profetizar para um jovem, o cenário ao qual profetizam não é o mesmo cenário de Timóteo. Porque quando profetiza para um jovem hoje, que ele vai pregar a palavra, que ele vai ser um canal, né, de bênção para os outros jovens, não pensem no sofrimento que Timóteo vai passar aqui. Só profetiza a parte boa, né? A parte eu vou pegar né? Eu vou pegar o avião. Eu vou pegar o avião. Eu vou lá botar em grandes hotéis. A visão é essa. Justamente. A visão é essa. Quando o jovem já entende ele, na visão dele, muitas vezes na visão dele que ele tem um chamado, ele já coloca logo a sua parte no braço, né? Alguns largam do emprego e vão bater na porta pedindo agenda. Não é? Já põe lá, agendas abertas. Conferencista internacional, não está nem do bairro. Internacionalmente desconhecido, né? Coloca todas as suas agendas lá, né? Pedindo agendas. Então, mas será que teriam capacidade para enfrentar o mesmo? Porque o jovem, ou quem vai enfrentar uma missão específica mais para o reino de Deus, ele é moldado e ele é forjado no olho do furacão. Se você não for forjado, meu querido, se você não passar por um momento de dificuldade, o jovem que está, se você não passar por um momento de turbulência, você nunca será forjado, você nunca estará preparado para uma grande missão. Não apenas capacidade espiritual, mas capacidade intelectual, não porque você estudou, porque você é analfabeto ou não. Deus vai te capacitar, mas o interesse também em você de buscar o conhecimento. Quando Paulo ele vai enfrentar os falsos apóstolos, em 2 Coríntios capítulo número 6, o mesmo Paulo vai dizer que ele não tinha tanta eloquência, mas ele tinha conhecimento. Então a questão não é a eloquência, a questão é o conhecimento. Minha preocupação não é a habilidade de falar, minha preocupação é por que está falando. Então o que você está falando? Não é quem é, aqui não é política. Reino de Deus, pregação, púlpito, não é política nem palanque de política, que você vai ganhar as pessoas no grito. Você pode ganhar isso por um momento, mas faltando conhecimento, vão perder. Rapidamente eles vão se desfazer. Então esse é o cenário que Paulo mente. Olha, Timóteo, você vai tomar conta daquela igreja ali, vai ser uma bênção. Não é? Exatamente. Né? Paulo não chega para Timóteo, Timóteo não chega para Paulo porque mesmo estava no contexto de Efésio, e diz assim, Paulo, a igreja tem quantos membros? Qual que é a rentabilidade? Paulo, os irmãos lá é bênção. Os irmãos lá é bênção. Não é? Eu vou ter status. Não, Paulo, aqui, ó, é apresenta para Timóteo. E o capítulo número 2, versículo 1, começa dizendo, tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus, já apontando para aquilo a qual ele vai enfrentar. Então, o chamado, ele não forja. Ele não mente para Timóteo, ele não deixa nada obscuro para Timóteo aquilo que ele vai enfrentar.
E seja criança, seja jovem, seja obreiro, no contexto que ele está inserido, né, no reino de Deus, é para você enfrentar, né, essas turbulências. Só que Paulo dá a base para ele. Vai ter falsos apóstolos? Vai. Você vai passar dificuldade? Vai. A igreja que você está pegando tem muita turbulência, tem dificuldade, tem rebeldia? Tem. Mas eu tenho uma palavra para você. Sede forte na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é a mesma graça que te salvou, é a mesma graça que vai sustentar você. Maravilha. É isso que Paulo está dizendo. É a mesma graça que vai... O que Paulo está dizendo é, se você for pela sua força, se você for por aquilo que você acha certo ser, você vai perecer. Se você enfrentar dificuldade com a força do seu braço, Timóteo, apesar da sua tenridade, com o vigor da sua juventude, você vai perecer. Mas então fortifica-te na graça que há em Cristo. Ela sustentará você. Ela estará com você. Então não adianta forjar. Então, Paulo deu uma dica. Da mesma forma que você foi salvo pela graça, você vai viver por ela. Viver pela graça. Você vai estar debaixo dela e vai enfrentar os problemas debaixo dessa graça. Amém, meus queridos? Outra coisa que me chama a atenção aqui, e é o segundo versículo que eu quero expor, e a responsabilidade que Paulo está passando para Timóteo. Quem tiver oportunidade aí, acompanha comigo o versículo de número 12, que diz assim: e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem a outros. Olha que forte assim. Qual que é a preocupação de Paulo? O que Paulo passou para Timóteo que ele está delegando a Timóteo e ainda pedindo mesmo responsabilidade de passar para alguém? É o mesmo que ele disse no versículo 14 do capítulo número 1. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito que habita em nós. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito que habita em nós. Paulo está falando da pregação do Evangelho. Maravilha. A preocupação de Paulo é que quando Timóteo fosse passar essa preciosidade que é a pregação do Evangelho para alguém, ele está dizendo que sejam homens fiéis. Por que homens fiéis? Para que eles, os mesmos, não venham desvirtuar e distorcer a palavra, que não venham maquiar o Evangelho, que não venham distorcer o sentido, o teor original do Evangelho. E eu repito mais uma vez, parece que Paulo está sendo profético para Timóteo e para nós também. Porque nos nossos tempos, a igreja não está precisando mais de faladores. A igreja não está precisando mais de jovens que apenas falam alguma coisa. A igreja está precisando de jovens que defendam e preguem o verdadeiro Evangelho. Maravilha. Amém. Mesmo que não venham ser aceitos, mesmo que não venham ser aplaudidos, mas que venham pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que coloque a sua cabeça no travesseiro e fala com Deus: eu não fui aceito lá, eu não fui aplaudido lá, a graça do Senhor está sobre a minha vida e eu estou deitado com a minha cabeça no travesseiro tranquilo porque eu preguei a palavra de Deus. Deus está procurando jovens com essa capacidade. Eita glória. Deus está procurando jovens assim. Deus está procurando jovens que inventam alguma coisa. Deus está procurando jovens que interpretam bem a palavra. Assim como Paulo fala aos Coríntios, no capítulo número 2, versículo número 1, aos Coríntios, que era o berço da filosofia, que tinha alguns filósofos, Platão, Aristóteles e outros mais, que eles faziam reuniões em suas praças, debatendo as suas filosofias. Eles achavam muito bonita a eloquência. Mas Paulo expõe o verdadeiro Evangelho em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras nem de persuasão, mas fui com muito amor, temor e tremor. E não vos fiz saber outra coisa, senão a Cristo e este crucificado. E a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. É isso que o jovem interbase, não é? Infelizmente, amigos, que a questão... Me deu tempo aí, Davi, senão a gente vai... Deixa Deus falar, meu irmão. O cenário,
Infelizmente, o cenário que a gente tem, eu já disse alguma palavra dessa, semelhante a essa, na minha igreja, e ensinando em outros lugares mais. Infelizmente, eu digo isso com muito pesar no meu coração, que os jovens, ou alguns deles que estão se levantando não pelo conhecimento do Evangelho, e aquilo que eles estão passando não passam de jargões e palavras de efeito. Infelizmente, essa é a realidade. Se você deixar hoje, infelizmente, para os pregadores, alguns jovens que estão para expor a palavra, eles não vão conseguir, sem fazer uma invenção em cima dela. Se aparecer um pregador pegando um pedestal, lá vai o jovem pegando um pedestal também. Se aparecer um pregador falando, vocês não entenderam, lá vai o jovem falando também a mesma coisa, vocês não entenderam. Se aparece um pregador batendo na perna, lá vai o jovem aparecer batendo na perna também. Se aparece um pregador fazendo assim com o dedo, lá vai o jovem também, não. Não é essa imitação que Paulo estava dizendo. Imitação da pregação do Evangelho. Que não venha desvirtuar, que não venha sair dele, como diz Martinho Lutero, sola escritura. A palavra interpreta a própria palavra. A humanidade não está precisando mais de palavras persuasivas nem de eloquência. A humanidade, mediante aquilo que o jovem vai pregar, está precisando de jovens capazes que pregam a palavra do Evangelho. O Cristo crucificado morreu, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai. É isso que eu creio que vai mudar, já está mudando. Amém. Deus está levantando aí. Já está mudando, não é? Então, Timóteo, Paulo está para falar Timóteo. Como eu passei a ti, vê também para quem você vai passar. A minha pergunta é: os que aí estão, jovens, que tipo de evangelho está recebendo? Aí que está o problema. Que tipo de evangelho está recebendo? E se são capazes de passar para outro? Porque eu costumo dizer que pior do que você não ouvir a verdade é você ouvir meia verdade. Pior do que você não ouvir a verdade é você ouvir uma verdade distorcida. Verdade. Porque ouvindo uma verdade distorcida, a mesma vai sendo passada para frente e tendo como verdade. Então, que tipo de evangelho ele está passando? Tipo um telefone sem fio, né? Exatamente. Não te ouvir. Esse pregador está pregando. Deixa eu ver o que esse camarada está falando aí. Tem que ser igual os bereanos. Os bereanos, né? Não é? Que tipo de evangelho que esse camarada está passando aí? Não é apenas ver a sua performance em cima de um púlpito. Um dia um moço chegou perto de mim. Ele disse assim: você dá uma palavra até boa. Você dá uma palavra até boa, mas você tinha que ser mais ousado. Eu falei: é mesmo, cara? Como é que é esse negócio? Como é que explique-se? Você tinha que descer do púlpito? É mesmo? Você tinha que ir pro meio do povo? Mas pra que é isso? Então você está entendendo os mecanismos? Não é? Querido, o Espírito Santo age quando ele quiser agir. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10, versículo 44 e 45, a Bíblia diz: enquanto Pedro falava, o Espírito Santo de Deus caiu. Enquanto Pedro falava o quê? Ei, Cornélio, você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil, mas Deus revelou para mim que não chamar imundo aquilo que Deus purificou. Mas vim falar aqui acerca de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à destra. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo de Deus caiu. Falava o Evangelho. Eita, mistério. Exatamente. É o que Paulo diz, o irmão diz o Alisson, né? Diz aqui, puro e simples. É o que Paulo diz. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Chega de invenção. Chega porque o pregador fez assim, lá vai o jovem fazendo. Eu creio e oro a Deus que vai levantar uma juventude forte, que vai negar toda a performance mecânica de cima de púlpito e vai cobrar dos nossos dirigentes e presidentes homens de verdade que pregam o verdadeiro evangelho. E esses mesmos vão proclamar o verdadeiro evangelho, a palavra da salvação, a pregação da cruz que transformam vidas para trazer para uma vida abundante e poderosa diante da presença de Deus. Amém? Eu creio que meu tempo já está encerrado. Não dá tempo de passar os versículos depois aqui. Tem tempo ainda, tem mais. Mas o versículo 2 vai falando aí, Davi, senão a gente... Tem tempo, por favor. Na benção. Se Deus conduzir aí. E versículo 3, a gente está fazendo uma exposição aqui. Paulo, de novo, não vai negar a Timóteo a realidade a qual ele está entrando.
Tu, portanto, suporta o sofrimento, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Para o lombo. Né? Não é as profecias do dia de hoje. Você vai rodar um quadrante da terra. Você vai estar no pássaro de ferro que diz que é o avião. A unção do passaporte. Exatamente. Então, esse tipo de profecia, querido, não é zombaria, mas é realidade. Se Deus quiser levar, né? Se Deus quiser colocar, vai ser. Mas a gente os que vão também, não é dizer que são os profetas, são profetas. Mas temos que crer também que a realidade do Evangelho não é essa. Essa não é a realidade do Evangelho. O mesmo Paulo vai dizer, só me engano, nessa mesma carta de Timóteo, aqueles que piamente quiserem seguir a Cristo padecerão, meu querido. Perseguição. Então, aos jovens que estão se levantando, um evangelho uma pregação que todo mundo gosta de você. Uma pregação que quando você termina, baixa suas costas e diz, você arrebentou a boca do balão. Uma pregação que todo mundo te aplaude, então você não está correto. Quando o pregador está correto, quando ele não gosta de você. Porque assim foi com Jeremias. Assim foi com Isaías. Assim foi com Paulo algumas vezes. Assim foi com a maioria dos profetas. Não aceitaram isso. Né? E quando eu digo não aceitaram, não é você descer o cacete no povo, é você pregar a palavra. Eu costumo dizer, e eu quero reiterar aqui, que nós estamos vivendo um período, o irmão Davi, o Alisson e os demais aqui estão, do politicamente correto na vida secular e que infelizmente adentrou dentro das igrejas. Infelizmente. O politicamente correto adentrou dentro das igrejas. O que é politicamente correto dentro das igrejas? É você não falar a verdade. Então somente isso. Toma cuidado. Essa é verdade, você não pode falar. E quando eu falo da verdade, não é uma verdade de expor alguém mediante um pecado. O simples fato de você pregar a palavra, você é polêmico. E aliás, eu sou conhecido como Romerito ou polêmico. Para vocês terem ideia, Davi sabe. Então mas não tem como você mudar. Você hoje, não tem como você ser um pregador de 10 anos atrás. É verdade. 10 anos atrás você está bebendo leitinho ali, mas quando você toma uma maturidade, uma coisa mais sólida, não tem como você pregar outra coisa, meu querido, não seja a palavra. Isso é verdade. E a palavra literal. Né? E às vezes você se coloca firme em pregar uma palavra literal, não é porque você sabe pregar outra palavra, é por causa da consciência. Você lê um texto, né, e diz assim, uma revelação na minha mente está vindo essa interpretação, mas o texto não está dizendo isso. Né? O texto não está dizendo. São as interpretações alegóricas. Né? Alegóricas e está achando como verdade, mas a Bíblia está dizendo? Não está. A ponto, por exemplo, eu já mencionei em alguns lugares, eu vi pregador renomado achando motivo porque Lázaro ficou doente. Né? E segundo ele, é porque entre Jerusalém e Betânia tinha uma figueira que não dava fruto. E quando ele passava de Jerusalém para Betânia, de tanto ele via essa figueira que não dava fruto, a sequidão da figueira passou nele ao ponto de morrer. Renomado, tá? Eu estou falando com vocês, vocês acham que eu estou brincando aqui? Essas já são as alegorias que aparecem. Né? Renomado. Entendeu? Então, mas é a minha mente ou é o texto? O texto está falando, né? Você vai ser fiel à sua carne, mas se eu ater-me apenas no texto, os irmãos não vão aceitar. Não vai chamar atenção. Eu tenho que trazer algo profundo. Eu tenho que trazer algo profundo. Você quer algo mais profundo do que a pregação da cruz? Não é? Que para os gentios gregos eram loucura, mas para nós é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer isso? Profundidade disso? Então prega isso, querido. Conversão, salvação depende de Deus. Engana-se quem pensa, eu vou chamar alguém que prega profundamente para converter alguém. Não adianta. Jamais. Uma simples pregação do Evangelho, se Deus quiser salvar naquele momento, Deus vai salvar. Mas voltando ao texto aqui, Paulo não mente a Timóteo, a enrascada pode entrar. Você vai sofrer, mas sofra como um bom soldado de Cristo. E vou ater-me apenas nesse terceiro versículo aqui e encerrar o raciocínio, né, e finalizar essa reflexão aqui. Ater-me no versículo número 3 como um bom soldado de Jesus Cristo. Obviamente os irmãos sabem que Paulo, quando estava mencionando para Timóteo a segunda carta, Paulo está preso na sua segunda prisão.
né? Está delegando Timóteo talvez as últimas, ou não, você não, as últimas palavras ali. Na outra prisão, na primeira, ele estava preso na prisão domiciliar, e ele estava preso entre soldados. Né? E Paulo viu como funcionava o esquema dos soldados ali, até porque ele tinha cidadão romano, ele conhecia o Império Romano e o seu exército também. Como é que funcionava? Então Né? ele sabia como é que funcionava o mecanismo, né? A ação de um soldado naquele tempo ali. Então ele está falando, sofre como um soldado. E quando ele está dizendo sofre como um soldado, o que Paulo está dizendo? O soldado Timóteo, ele não faz a vontade dele. O soldado Timóteo, ele não come na hora que quer. O soldado Timóteo, ele não veste o que quer. O soldado Timóteo, ele vai ter que dormir em outra hora, não na hora que quer. Ele vai levantar cedo, Timóteo. Ele não faz a sua vontade, Timóteo. Então, como um bom soldado que está disposto a morrer pelo seu general. É isso que Paulo está dizendo. Você está disposto a morrer pelo seu general, Timóteo? Porque o general é Cristo. Você está disposto a morrer? Você está disposto, Timóteo, a ir onde você não quer ir? A enfrentar o que você não quer enfrentar? Então suporta como um bom soldado. O bom soldado é, o general falou, eu abaixo a cabeça e obedeço. Esse é o bom soldado. Então quando eu digo a juventude que aí está, parece uma palavra dura, mas né, é polêmica, né? Não sei se é polêmica, mas está no texto aqui. Está no texto aqui. É para arrancar a página, não é para arrancar a página? É para deixar então. Está no texto. É a palavra, meu irmão. Eu vou fazer o quê, né? Então infelizmente, jovem, vou usar até uma expressão secular, jovem Nutella não suporta as aflições do verdadeiro Evangelho. É verdade. Mas se você se ater-se e se dispor a estudar o verdadeiro Evangelho e se colocar na disposição, né, de viver pela graça, você vai enfrentar, mas tenha certeza que Deus vai fazer você suportar também. E mesmo que você não seja reconhecido aqui, mesmo que você não viaje na terra aqui, mesmo que as pessoas não aplaudam aqui, fica tranquilo, lá em cima Deus conhece você, e é isso. Amém. Então Deus abençoe os jovens, Deus abençoe essa juventude, e minha oração é que Deus levante jovens com sangue no olho e crie a palavra do verdadeiro Evangelho em seus corações. Deus abençoe os irmãos ouvintes e a todos que estão ao alcance de nossa voz. Amém? Amém. Eita glória. Uma salva de palmas para essa palavra, porque o forte o manto aqui hoje, hein? O forte o manto.